Gente, informação que chega agora, 4 horas e 51 minutos, via CNN Internacional. A CNN Internacional acaba de entrevistar a presidente da Comissão da União Europeia, a Ursula von der Leyen. E ela disse à CNN, agora há pouco, informação que você vê aqui no 360, que a ameaça do uso de bomba atômica por Vladimir Putin deve resultar em uma nova rodada de sanções da União Europeia contra a Rússia. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão da União Europeia, acaba de dizer à CNN Internacional, que você vê aqui no 360, que a ameaça que o presidente Putin fez exige, foi a palavra que ela usou, uma nova rodada de sanções da União Europeia. Eu trago para vocês aqui em tradução livre, né? Ela disse: o presidente Putin está mostrando sua fraqueza agora, porque o que você vê é que ele tenta mobilizar pessoas menos treinadas, menos experientes, menos motivadas para iniciar referendos falsos dentro do solo ucraniano, que é soberano. Isso exige uma nova rodada de sanções de nossa parte. A entrevista foi protagonizada pela âncora Christiane Amanpour. De novo, né, Putin abriu o dia dizendo que iria iniciar uma mobilização para levar mais 300 mil pessoas para lutar a guerra que ele iniciou na Ucrânia. Além dessa afirmação, ela disse o seguinte para a Christiane Amanpour, a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen: nós estamos prontos para impor mais custos econômicos, ou seja, cortar mais os recursos que abastecem ou que podem entrar e sair da Rússia. Estamos prontos para impor mais custos econômicos à Rússia e a indivíduos e a entidades dentro e fora da Rússia que apoiem política ou economicamente a empreitada de Vladimir Putin. Além disso, disse a Ursula von der Leyen, nós vamos propor controles adicionais de exportação de tecnologia civil à medida que a Rússia avança para centralizar, né? Ela diz assim, ela diz que à medida que a Rússia avança no sentido de fazer a sua economia girar em torno da guerra. Encontrei a expressão. Durante essa entrevista, de novo, né, a Christiane Amanpour, você vê aqui na CNN Brasil em primeira mão, a líder da União Europeia elogiou as medidas tomadas até agora e disse que elas foram mordazes, levando Putin até o ponto onde ele está. A Amanpour, por óbvio, questionou a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão da União Europeia, sobre o uso da palavra arma nuclear pelo presidente Putin hoje num vídeo pré-gravado que ele exibiu fazendo ameaças ao território ucraniano. A von der Leyen disse o seguinte: Putin tem armas nucleares, isso é um fato, mas nós nunca nos curvaremos à chantagem. Subiu o tom, entrevista exclusiva que você vê aqui no 360, dada pela Ursula von der Leyen, a Christiane Amanpour, de novo, durante o momento em que a União Europeia mergulha numa nova crise com a ameaça de uso de bomba atômica. Está aqui comigo já o Marcelo Favalli. Favalli, primeiro, o Favalli preparou um mapa para vocês. Ele vai mostrar um pouco por que Putin está tão irritado. Por que o Putin está tão irritado a ponto de ameaçar uma guerra com ogivas nucleares. Mas antes, eu queria a sua análise sobre a forma como a von der Leyen falou e o discurso que ela fez de mais um líder do Ocidente dizendo: na base da chantagem não vai, e o Ocidente não vai retroceder no caminho que fez até aqui para parar a invasão da Rússia na Ucrânia. Olha, Dani, boa tarde. Boa tarde a você que está em 2022, parece que a gente está em 1980, 1990, falando aí de uma guerra termonuclear entre o Ocidente e a Rússia remanescente, então, da Guerra Fria, do bloco soviético. A gente avança no tempo, mas parece que a gente volta no tempo. Pois bem, Dani, respondendo a tua primeira pergunta aí, Ursula von der Leyen, quem ela é?
presidente da Comissão Europeia da União Europeia. Significa que ela cuida da parte burocrática. É claro que ela faz um discurso muito forte, mas ela ainda precisa do aceno dos 27 países membros. E nem sempre ela consegue isso. A exemplo da Hungria, que ainda está muito alinhada ao presidente russo Vladimir Putin. A Hungria ainda precisa muito dos combustíveis fósseis, seja do gás, do petróleo, que venha da Rússia. E a Hungria sempre é um passo atrás quando a União Europeia quer dar um passo à frente para apertar o presidente russo Vladimir Putin. Mas às vezes funciona pelo outro lado. Quando ela, como presidente da União Europeia, presidente da comissão, da parte burocrática da União Europeia, fala dessa maneira, talvez ela não tenha o aceno de todo mundo num consenso, mas as grandes economias dentro do bloco, Alemanha, França, dão esse passo à frente e, por si só, tomam outras medidas contra o presidente russo Vladimir Putin. Estou falando isso porque eu não tenho bola de cristal, não, mas a gente viu isso nos últimos 6 meses. Falando nisso, dia 24 agora, a guerra chega no seu 7º mês. Já são mais de 200 dias de guerra. E para isso a gente olha no mapa o que aconteceu, não nesses 6 meses, mas de um mês para cá. Nas 3 semanas de setembro, o mês que nós estamos, a Ucrânia, simbolizada aqui nesta parte mais azulada do mapa que eu estou movendo, a Ucrânia conseguiu avançar em direção a um território tomado pelos ucranianos. Em 3 semanas, eles conseguiram mais avançar contra os russos do que os russos conseguiram dominar em área dentro do território ucraniano. Isso é uma vantagem muito importante, não só numericamente falando, não estou falando só de estratégia, de ocupação territorial, isso mexe muito com a moral das tropas ucranianas, que são em menor número, em menor capacidade bélica, e também mexe muito com a moral do povo, que se torna um pouco mais engajado. E isso nos ajuda a entender como é que um exército menor, tecnicamente falando, de menor treinamento, menor capacidade de ataque, consegue repelir aquele que é um dos maiores exércitos do mundo, não só em infantaria, em capacidade bélica, como tendo sido protagonista de outras importantes guerras. Uma das respostas é justamente esse engajamento. Se a gente olhar este mapa aqui, deixa eu subir um pouquinho mais para que a gente consiga entender esse avanço no território a leste da Ucrânia, a oeste da Rússia e principalmente no sul, e essa parte acinzentada é o Mar Negro, a gente vê que houve um avanço significativo aí dos russos nesses últimos 6 meses e uma retomada bastante importante dos ucranianos. Aqui, então, segundo análises de think tanks que estão na Europa, nos Estados Unidos, que observam este mapa de guerra por meio de satélites, o que eu quero dizer que não é uma retórica que vem do lado que está sendo atacado, nem daquele lado que está sendo invadido, não tem uma propaganda de guerra nesse mapa aqui. O que eu quero dizer é que nessa análise desses think tanks, agora esse exército russo está cansado, desabastecido, está desengajado. São elementos que não são muito palatáveis, mas num complexo cenário de guerra e numa equação que tem muitas variáveis, essas pequenas variáveis acabam fazendo diferença. Há 6 meses, quando a gente olhava o mapa todo da guerra, que havia frentes vindo de Kiev, frentes vindos do Mar Negro, frentes vindos principalmente aqui do oeste da Rússia para leste da Ucrânia, a gente entendia que não havia um comando central, que eram forças divididas por generais diferentes e que tomavam as suas iniciativas. Isso, para os analistas de guerra, pode ser uma grande falha. Por quê? Uma frente que vinha de Kiev dividia suprimentos com aquela que vinha do oeste da Rússia, por exemplo, e ficava desabastecido com relação àquele ao sul. Isso ajuda a explicar o que foi ali um nó lá atrás, que agora a gente está vendo um efeito, viu, Dani? Fechado, Favalli, informações importantes que você traz aqui para a gente. 2 questões, o Favalli sinalizou corretamente. O Josep Borrell, que é um político espanhol dentro da União Europeia, é o responsável pelas medidas econômicas, digamos assim. Confirmou a agência Reuters que 27 ministros da União Europeia vão se reunir hoje e que isso vai se dar para discutir um apoio militar contínuo à Ucrânia e um 8º pacote de sanções à Rússia. Josep Borrell confirma, portanto, que haverá a discussão de um novo pacote de sanções à Rússia, depois de Vladimir Putin ter anunciado que pode usar armas nucleares no conflito na Ucrânia. A gente segue acompanhando minuto a minuto. Tem uma notícia também bastante preocupante. A usina nuclear
nuclear de Zaporizhzhia está com uma série de cabos danificados, informou a Autoridade Internacional de Energia Nuclear. Esse dreno, essa geração de energia, ela é fornecida para 6 cidades e há, portanto, a identificação de danos na maior usina nuclear da Europa, que fica na Ucrânia, a usina de Zaporizhzhia.